Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo beleza? É um imenso prazer para mim estar aqui com vocês para compartilhar uma mensagem muito especial, uma mensagem muito edificante. O tema da nossa mensagem de hoje é as amizades e a felicidade. Nós vamos ver aqui como podemos conquistar amigos, vamos ver também como podemos preservar nossas amizades e também vamos ver como podemos evitar perder amigos. Você vai ver aqui exemplo de pessoas que chegaram ao fundo do poço, mas elas superaram, elas deram a volta por cima. E eu tenho certeza que você vai gostar muito desta mensagem. Deus abençoe você, tua vida, saúde e felicidade para você e toda a tua família é o meu sincero desejo. Eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje contando para vocês, vejam só essa história. Certo agricultor chinês, ele tinha a sua casa e suas terras que cultivava e que ficava localizada no alto de uma montanha. Um belo dia ele viu durante um terremoto que o mar retrocedia da costa e deixava uma longa extensão do fundo. E ele, sabendo que logo o mar voltaria, violento, em forma de tsunami, e inundaria as terras baixas aonde habitavam os seus vizinhos, ele teve a ideia de pôr fogo na sua própria casa e gritar incêndio, com o objetivo ali de salvar os seus vizinhos. Os vizinhos e amigos que moravam exatamente lá na parte de baixo. Eles viram a casa do homem pegando fogo. Então eles subiram, correndo para a montanha, a fim de socorrer aquele homem. Mas, na verdade, ao fazerem isso, eles estavam salvando-se a si mesmo do grande tsunami. Então, meus queridos amigos, qualquer pessoa que deixa de olhar para si mesma e concentra a sua atenção em ajudar o seu próximo e se dedica plenamente a buscar a felicidade e o bem-estar dos outros, essa pessoa pode fazer muito para eles, mas ao mesmo tempo, sem querer, a pessoa faz também algo de grande valor e de muita importância para si própria. Esquecendo-se, por exemplo, de si mesma, a pessoa faz uma compensação por seus defeitos. Porque existe uma profunda verdade, meus amigos, na declaração bíblica que diz: qualquer pessoa que procure salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer pessoa que perder a sua vida, a salvará. Em toda a comunidade, há pessoas que nunca conheceram a saúde perfeita, mas vão pelas ruas ajudando os seus semelhantes. E no fim do dia, elas estão cansadas, sem dúvida. Elas fazem notáveis esforços em favor de ajudarem seus semelhantes e do benefício de ajudarem os seus semelhantes. Essas pessoas, meus amigos, elas encontram a sua própria satisfação e felicidade por ter ajudado o seu próximo. É muito importante, meus amigos, é muito importante mesmo procurar esquecer de nós mesmos e se dedicar a servir os outros. Porque quando pensamos muito em nós mesmos, em nossos próprios interesses, nós nos abatemos com facilidade. Porém, quando nós trabalhamos para os outros, nossos esforços voltam para nós como bênçãos. A amizade entre os seus grandes impulsos movem o homem. O Dr. Sadler, em seu manual de psiquiatria, ele diz que o impulso, o instinto social ao redor do qual gira o complexo agregário, a manifestação de tal instinto complexo é, na verdade, é a necessidade que temos de amizades, como a fome é uma manifestação de instinto de conservação do complexo do eu. Em outras palavras, tão certamente como não podemos ser felizes se não podemos comer para sustentar a nossa existência, também não podemos ser felizes, meus queridos, sem manifestações de amizade, ou seja, dessa complexa emoção humana que faz a vida digna de ser vivida
e que se revela em forma suprema na realidade dos amigos. Certa vez, numa roda de amigos, eles estavam falando sobre quais as palavras mais tristes da linguagem humana. Quando uma pessoa disse: "Eu vou dizer-lhes qual a palavra mais cheia de desesperação", é a pessoa ficar sozinha, por exemplo, numa cidade estranha, sem um conhecido, sem um amigo. Isso é a situação mais triste que uma pessoa pode experimentar. Não há recurso que homens e mulheres, meus amigos, deixarão de usar para escapar da solidão. Nós temos o instinto gregário, o que é constituído o fundo básico e do desejo de ter amigos. Simplesmente, o desejo de ser apreciado, e este desejo, por sua vez, é a manifestação do instinto de autoafirmação. Nós temos de sentir que vivemos porque temos certa importância, que somos uma entidade consciente, que pertencemos ao nosso grupo ou ambiente onde vivemos, que temos certos direitos, que esses são reconhecidos, mas automaticamente isso implica que outras pessoas também têm direito e que temos diversos deveres para com essas pessoas, pois geralmente cada um se encarrega de realçar seus direitos. O nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo Paulo, ele ensinou que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Esta é uma grande verdade. E apesar de que pareceria incompreensível para a maioria dos seres humanos, na verdade, é a lei principal que rege a felicidade. Quem a busca não encontra, porém acha somente aquela pessoa que procura compartilhar com os outros. Vejam só isso. Conta-se que, em certa ocasião, um homem que era rico, mas se sentia desesperado pelo vazio de sua vida, este homem foi para as margens de um rio para suicidar-se. Quando se aproximou dele uma menina e lhe pediu dinheiro para comprar pão. O homem olhou e, vendo a menina vestida de fragalhos, ele teve compaixão da menina. Ele deu dinheiro para a menina e também perguntou onde aquela menina morava. Ele perguntou para a menina onde estava a família dela. A menina lhe contou que a mãe dela se achava enferma e em grande necessidade. O homem pensou: bem, eu posso fazer uma boa ação antes de acabar com a minha vida. Então ele acompanhou aquela menina até a casa onde ela morava, em companhia ali da sua mãe doente e do seu irmãozinho. Aquele homem, meus amigos, decidiu a cuidar daquela família. Ele alimentou e atendeu aquela menina e a sua mãe e o seu irmãozinho em todas as suas necessidades. Ele se preocupou com aquela família e depois que aquele homem proveu as necessidades daquela menina e da sua mãe, ele parou por um momento e pensou e perguntou para si mesmo: para onde eu estava indo mesmo? E o que eu estava indo fazer antes desta menina aparecer e me pedir ajuda? Então, meus queridos amigos, havia desaparecido daquele homem o seu desejo de acabar com a sua vida, o impulso daquele homem de salvar os outros, salvou a ele mesmo. Nós vamos falar agora dos extrovertidos e introvertidos. Para que a amizade, meus amigos, seja digna desse nome, deve ser inspirada mais pelo desejo de beneficiar nossos amigos do que ser por eles beneficiados. É verdade que necessitamos ter amigos e que inconscientemente, meus amigos, buscamos
a amizade, mas, ao fazer isso, obedecemos ao instinto implantado originalmente no ser humano pelo Criador, e que também se pode perverter em egoísmo, mas que em sua raiz subsiste com o impulso de amar e de ser útil e de servir. Onde não existe esse impulso, meus amigos, em sua forma pura e abnegada, é necessário restituir as coisas à sua condição primitiva. É o segredo de ser feliz e também é o objetivo do cristianismo, para que a amizade cumpra a sua missão de satisfazer nossa fome de amizade. É necessário que não a procuremos com este fim, mas com o propósito de satisfazer essa fome, ajudando as outras pessoas. Quando se busca a amizade com este objetivo em vista, é impossível não encontrar, meus queridos, a felicidade. Nós pertencemos, então, ao tipo dos extrovertidos, que, segundo os psicólogos, eles têm, quando se trata de fazer amigos, muitas vantagens sobre o contrário, ou seja, dos introvertidos. Nós vamos ver as definições que se dão destes dois grandes grupos de pessoas e que os psicólogos classificam os indivíduos que compõem a humanidade. Literalmente, extrovertido significa que se volta para fora. Aplica-se aos seres humanos, que são gregários, associados, que busca a companhia dos outros e se dão bem com eles. É o tipo alegre, franco e liberal que inicia a conversação com qualquer pessoa e que sabe fazer uma piada e recebê-la, que não se ofende com muita facilidade. Por isso, o psicólogo William James, ele chama os extrovertidos os de mente curtida. Pelo menos, eles agem como se não fossem hipersensíveis. Os introvertidos, pelo contrário, William James chama eles, mais ou menos, de pele mental demasiada fina. São as pessoas que vivem da imaginação. Suas energias se dirigem ao seu próprio interior. E com frequência, meus amigos, sucede que não as dedicam à ação. São os que vivem a vida contemplativa e geralmente eles dão bons estudantes. Talvez eles constroem castelos no ar e seja porque eles têm medo de cometer erros ou porque fogem e pouco esforço eles fazem para realizar. Eles preferem evitar os conflitos pessoais e eles tendem a buscar soluções fáceis para essas situações. Eles pensam muito nas boas ações que gostariam de realizar, mas evitam fazer as coisas que lhes são desagradáveis. Os introvertidos sofrem, sem dúvida, muitos transtornos emotivos, preferem apresentar relatórios por escrito do que fazer verbalmente. Eles gostam de receber elogios, podem ser sarcásticos e sensíveis à crítica. Eles se rebelam contra a disciplina e, se têm tendências criadoras, trabalha de forma individualista em seu trato com um grupo de pessoas. Eles buscam, meus queridos, a solução mais fácil de cada situação. Mas, afinal, eles sofrem muitas penalidades porque ele anela companheirismo humano, e se sente desprezado pelo menor motivo. É incapaz de adaptar-se à vida que ela apresenta de renúncia e de privilégio. Não é estranho que o próprio Dr. Lincoln, em seus dois livros sobre o retorno à religião e descobrimento do homem, ele faz bastante críticas contra o introvertido. E, segundo a sua própria confissão, ele dedicou muito de seus esforços na prática da psicologia para ajudar todos os introvertidos
que consultavam ele para transformarem-se em extrovertidos. O doutor diz que o introvertido é sinônimo de egoísta, mas ele diz também que, pela experiência, a pessoa pode ser introvertida e ter os sentimentos mais nobres e altruísta. Mas o doutor pergunta: de que servem esses sentimentos se falta o valor de transportá-los do terreno dos farpos? Custa muito esforço, meus queridos, para fazer-se extrovertidos. E teria razão se é verdade que os hábitos sociais do extrovertido foram adquiridos por um esforço dificultoso e não brota simplesmente por si próprio. Por exemplo, o extrovertido, ele aceita cargos em um clube e faz o melhor que pode para discursar ou sacrificar suas diversões para ajudar alguém. À medida que ele progride nessas coisas, o extrovertido vai se fortalecendo. Ele aceita as críticas como algo construtivo e que lhe pode ser útil. Ele acha satisfação em fazer algo e não só em pensar. Ele não necessita tanto de incentivo por parte dos outros, porque sente o gozo da realização. Ele vê as coisas boas nas pessoas e percebe que seus atos de extrovertido recebem recompensas inesperadas e se convence de sua utilidade. Certamente que não há ser humano, meus queridos, que seja extrovertido 100%. E serão muito poucos os seres humanos que se classificam como os idevertidos, que quer dizer com ambas as tendências, extrovertidos e introvertidos. Afinal, meus amigos, o que o mundo necessita é mais amor. Todos vêm até nós pedindo alguma coisa. Não neguemos simpatia. Infelizmente, ainda é grande a falta de humanidade do homem para com o homem, a falta de simpatia de uns para com os outros. E, em outras palavras, o cruel egoísmo que nos possui e nos torna insensíveis ao mal dos outros e cegos para com as mil repercussões que sobre nós mesmo pode ter e o tem o mal alheio. O egoísmo, meus amigos, é a incapacidade de compreender e socorrer seus irmãos. Sofre ainda os seres humanos. Incontáveis perdas. Então, meus queridos, nós vamos ver a reação de uma mãe. Neste caso, a perda não chegou a ser consumada. É o caso de uma mulher que ela havia abandonado Viena, a grande cidade, onde ela não podia alimentar e manter os seus 3 filhos. A pobre mãe se dirigiu com eles a um lugar onde passava a estrada de ferro, e ali sobre os trilhos do trem, ela colocou seus 3 filhinhos. Ela esperou o trem passar para acabar com o sofrimento daquelas 3 infelizes vidas. O matrimônio desta mulher havia sido um fracasso. Sua carreira profissional também. Ela mesma estava enferma e desalentada, sem poder criar os filhos, num mundo de tanta desgraça. Por tudo isto, ela havia resolvido tirar sua vida e a vida de seus filhos sobre as rodas de aço do trem. E ela haveria feito isso naquela noite de inverno, e aconteceu, porém, que quando o trem não estava muito longe, a sua filhinha lhe disse chorando: Mamãe, eu te amo. Está muito frio. Vamos para casa. E naquele momento, meus queridos, o amor e a necessidade da criança fizeram com que aquela mulher caísse em si. Ela recobrou o juízo, voltou para sua casa e continuou a luta pela vida. Alguns anos mais tarde, o mundo aclamava aquela mulher como uma das maiores cantoras Ernestina Schumann, que não só se distinguiu por sua maestria no canto das óperas,
das óperas wagnerianas, mas também na interpretação de hinos religiosos, que incentivou milhares de pessoas a dar valor à fé nas lutas pela vida. Meus amigos, por toda parte, nós encontramos a ocasião de estender a nossa simpatia, de ajudar os outros a viverem melhor. Basta que tenhamos o desejo de fazer o necessário para ajudar essas pessoas. Nós devemos semear nessas pessoas os pensamentos e sentimentos de valor, de otimismo e multiplicação das amizades que nos regozijarão tanto mais quando menos esperamos delas. Para nós mesmos, quando assim as coisas vemos que o que a princípio considerávamos como deveres se transforma, na verdade, em privilégios. E fazendo assim, meus amigos, nós estaremos colaborando verdadeiramente com Deus na grande obra de resgatar almas, ajudando-nos a conquistar não só a felicidade deste mundo, mas seu destino eterno. Se partirmos deste conceito, tendo o propósito social de compartilhar da vida de nossos semelhantes, para dar mais do que receber, aprenderemos, meus amigos, então, todos os conselhos acerca de como ganhar e conservar nossas amizades. Saberemos instituir novamente as coisas. E mesmo quando nos falte às vezes o tato, nosso sincero interesse conseguirá que nos perdoe e até menos evitará a imprudência e dos enganos, porque não só estaremos dispostos a manter uma conversação em toda oportunidade favorável, mas nós vamos fazer somente para nossa conveniência, mas também para os de nossos semelhantes. E saberemos também, meus queridos, escutar tanto como falar. Nem nos faltarão temas de conversação, esta que consiste tanto em saber escutar com atenção, como em saber dizer coisas que interessam os outros. Nós vamos ver agora como se conserva as amizades. Finalmente, os modos de conservar uma amizade são muito simples para qualquer pessoa que os conhece. Consiste em recordar os problemas que preocupavam os nossos amigos aquela última vez que os vimos e perguntar-lhes como vão, como ele, por exemplo, como ele melhorou da tosse, você terminou ali aquele trabalho que estava fazendo? Promete o seu jardim e sua horta este ano boa colheita? Você gosta de sua nova residência? As suas crianças gostam da escola? Então, estas e mil e uma outras perguntas de interesse pessoal fortalecem, meus amigos, a amizade. O Dr. Dolardi, que considera um medo que uma pessoa tem de perder os amigos como algo bastante sério, para incluir entre os muitos medos que amarga a existência em algumas pessoas, ele diz o seguinte, ali em seu livro A Vitória sobre o Medo. É muito ilegítimo procurar recorrer antes de ver um amigo com que problemas ele estava lutando quando vimos ele pela última vez. Antes de ver o nosso amigo, é muito importante lembrar onde deixamos a conversação com ele a última vez que nós nos encontramos. Para os amigos, meus amigos, é coisa agradável pedir que eles falem suas velhas histórias de êxitos e realizações, quando há novas pessoas ali presentes. Um bom amigo, ele desempenhará frequentemente o papel de empresário gracioso em favor de seu amigo e com indulgência o fará apresentar suas melhores
ideias, ainda que a amizade seja uma arte complexa. Com a reflexão, a pessoa pode nela aperfeiçoar os melhores amigos. Na verdade, são os que podem recompensar abnegadamente os outros. Muitas são as maneiras que existem pelas quais podemos perder amigos. E o mais comum consiste em fazer os amigos sentirem-se ansiosos e incomodados quando estão com alguém. A maior dificuldade para preservar a amizade experimenta a pessoa que desconfia dos amigos. Ao primeiro trato com um possível amigo, assume o preconceito de que a outra pessoa será provavelmente hostil e incapaz de cooperar, se sem nenhum motivo razoável. Aparece não como ser amistoso, mas como alguém que está a ponto de prejudicá-los. Com razão, a pessoa que quer ter amigo, ela deve manifestar, meus amigos, disposição amistosa. E se bem que encontremos, às vezes, desilusões quando nossa confiança é traída, é melhor dar a todos os benefícios da dúvida e tê-los por inocentes, até que se haja mostrados culpados. Pode acontecer, meus queridos, que a confiança depositada neles os induza a esforçarem a ser dignos dela. Nós vamos ver nesse momento o caso de um homem que salvou não só a sua vida, mas uma fortuna, agindo guiado por uma esperança tal. Ele tinha que cruzar certa região, da qual já havia acontecido muitos crimes e roubos. Quando chegou a noite, este homem pediu hospitalidade em uma casa. Ele foi atendido, mas no momento que ele estava jantando, ele suspeitou que ele tinha pedido pousada justamente na casa do principal criminoso ali da localidade. Mas o que ele podia fazer? Ele imediatamente procurou ganhar tempo. E de repente, ele teve uma brilhante ideia. Conversando ali com o dono da casa, durante muito tempo, quanto mais ele conversava, mais se confirmavam a sua suspeita, e que por fim se transformou em convicção. Então este homem decidiu finalmente, por uma conduta atrevida, mas que podia salvar a sua vida. Ele disse: escute, senhor, ali para o chefe da casa. Eu tenho ouvido dizer que é muito perigoso viajar por essas terras e que muitos viajantes foram já assassinados por ladrões e salteadores. Acontece, senhor, porém, que eu levo aqui comigo muitas joias e uma elevada soma de dinheiro. Eu creio que, em caso de que viessem bandidos esta noite, essas coisas estariam mais seguras com o Senhor. Assim, eu quero deixar em seu poder tudo, dinheiro, joias e minhas armas. E havendo aquele homem entregado tudo, deu boa noite para o dono da casa, e em seguida ele foi para o quarto que o homem lhe havia dado para dormir. Acontece que um pouco mais perto da meia-noite, ele ouviu que entravam os cúmplices do homem e que discutiam com ele, pois era o seu chefe, para induzi-lo a que os deixasse se apoderar do tesouro e matar aquele homem que estava hospedado ali. Mas o chefe do bando foi contra e se manteve fiel à fama de homem honrado que o seu hóspede lhe havia atribuído. E assim, meus amigos, aquele viajante conseguiu salvar a sua vida. Então, meus amigos, existem normas que ainda são de valor. Os bons frutos que podem produzir um ato de confiança bem merece que se corra o risco que isto signifique sua realização, e muitas vezes um recurso psicológico louvável
que pediu um favor a alguma pessoa hostil. Foi exatamente isso que fez uma vez o nosso Senhor Jesus, o grande psicólogo, que foi o Redentor. Quando Jesus pediu água à mulher samaritana, que tinha preconceitos contra ele, porque ele não pertencia ao seu povo, mas ela deixou de lado o preconceito e atendeu a Jesus, e se desenvolveu um interessante diálogo durante o qual o Redentor não só saciou a alma dela, como a água da vida, por ser intermédio, ele pôde reparti-la também a todo o povo da Samaria. Naturalmente, meus amigos, não devemos esquecer que a obtenção e conservação das amizades requerem o tato. O mesmo Dr. Delardini, ele nos dá a seguinte regra. Primeiro, ir lentamente para a intimidade. Segundo, fazer alguma coisa pelos nossos amigos. Fazê-los sentir-se à vontade. Terceiro, alternar-se numa conversação, num papel dominante. Fazer concessões e recompensas, de maneira que a relação seja amplamente recíproca. 4. Mesclar o afeto e o apreço com a crítica. Se enxergar os temas de crer que podemos ser grosseiros com nossos amigos. Devemos poder falar com eles com franqueza e até um dever fazer isto. Mas se eles não podem suportar, aí eles mostram que não são verdadeiramente amigos, nem dignos de nossa amizade. E se não se manifesta franqueza, a amizade morrerá com certeza, e até se transformar em inimizade. E foi exatamente isso, meus queridos, o que aconteceu uma vez a dois companheiros de trabalho, cuja experiência relata o próprio chefe deles, como também a estratégia que esse chefe usou para reconciliar os dois funcionários. Eles eram vendedores para uma empresa, eram bons vendedores e eram amigos, mas por futilidade estavam brigando e o chefe dessa empresa chegou à conclusão de que isto deveria acabar e chamou os dois a seu escritório. E o chefe fechou a porta e falou positivamente, dizendo que estava muito triste, porque tinha que despedir um deles, pois as coisas não podiam continuar ali do jeito que estava. Para permanecer imparcial ali em suas disputas, o chefe ia decidir, mediante uma sorte original, qual dos dois funcionários deveria entregar sua credencial. O chefe então tomou um baralho e explicou que ia distribuir entre os dois funcionários as cartas e que aquele que recebesse o as de espada seria despedido. E lentamente ele começou a repartir as cartas, enquanto os dois homens sentados estavam em silêncio. À medida que o chefe ia lhe distribuindo as cartas, ele ia falando quanto lamentava ter que ficar sem o serviço de um deles, pois ambos faziam muitas vendas, que seria, portanto, um golpe também para aquele a quem tocasse ser despedido, e não só para o homem, mas para sua esposa, filhos. Mas os dois funcionários, meus amigos, eles continuavam calados e recebendo as cartas. O chefe começava a pensar que o seu plano ia fracassar, quando, por fim, um dos dois vendedores, estendendo a mão, disse: Escute, senhor, creio que se o senhor guardar o baralho e nos deixar sozinhos por um momento, podemos resolver nossas dificuldades. E assim eles fizeram, com toda a franqueza, como seres adultos, e reataram a velha amizade. E o chefe, que prudentemente havia colocado a carta escolhida justamente no final do baralho, não teve que lamentar sua tentativa de
reconciliação. Então, meus queridos amigos, nós vamos ver como ganhar amigos. Existem diferentes etapas na arte de ganhar amigos. Em primeiro lugar, é preciso procurar obter o ponto de vista de outra pessoa e reconhecer que todo ser humano se interessa primordialmente em 4 coisas que considera muito importante para a sua felicidade e progresso. Essas 4 interesses humanos básicos são: primeiro, as coisas que fizeram parte de sua vida; segundo, as coisas que lhe pertencem; terceiro, as coisas que fez nisso; 4, seus hábitos, predileções e opiniões. Quer dizer que o que mais interessa para as pessoas é saber o que se falam de bom sobre elas. Se tivermos isso em mente, haveríamos dado um grande passo na arte de conquistarmos amigos e irmos bem com todos eles, mas há certas qualidades que nos agradam e outras não. A veracidade, a simpatia, o tato, o altruísmo, a modestia, a gratidão, todas essas coisas são qualidades positivas que nós mesmos temos apreciado em nossos amigos. Adquiri-las é simples. Temos que recorrer ao método da ação, muito mais do que ao pensamento positivo. Quer dizer, temos que ser, meus queridos, extrovertidos em vez de introvertidos. Sejam jovens ou de idade madura, se tratarmos bastante com a pessoa e procuramos sua amizade, chegaríamos a adquirir qualidades conquistadas, porque a maneira melhor e mais rápida de adquirir a arte de influenciar consiste-se em estar com a pessoa e praticar esta arte. Sem dúvida, meus amigos, temos que evitar algumas artificialidades nas quais alguns podem tropeçar e ver naufragar suas esperanças de obter amigos. Um desses artifícios é a afeição à disputa. Evitá-las não é difícil, se alguém deseja. Se alguém é modesto e não arrogante, se não exagera em suas declarações e respeita as opiniões e os direitos alheios, pode evitar disputas. Benjamin Franklin, ele que foi o mestre na negociação diplomática, ele apresentava sempre suas opiniões de maneira suave e adquiriu o costume de introduzi-las com frases como estas: a mim me parece. Pode-se deduzir pela aparência. Não me parece que o caso é assim. Então, meus amigos, não há qualidade que pague dividendos mais altos que a cortesia. A cortesia é uma virtude adquirida, na qual ninguém necessita privar-se. Seus dividendos são mais espirituais, e estes são os mais desejados, porque são os que mais transmitem felicidade, são os mais favoráveis para as emoções, preservam a paz de espírito e conservam as energias da pessoa. Princípios simples, mas são muito eficazes. Afinal, viver bem com os outros, ter eles como amigos, sempre que isso possa ser feito sem sacrificar os bons princípios, contribui enormemente para a nossa felicidade própria e a de nosso próximo. Nós vamos ver alguns princípios que nos ajudarão, possivelmente, a conquistarmos muitos amigos e sermos nós mesmos amigos de valor e luz. Primeiro, interessar-se sinceramente pelas pessoas, evitar o sentimento de inferioridade, manifestar-se sincero apreço, eliminar as críticas e desaprovação, deixar outra pessoa corrigir seus próprios erros, cultivar o hábito, meus queridos, de tolerância, cultivar o hábito de simpatia. Ter em mente que todas as pessoas
são diferentes. Pensar mais em dar do que em receber. Tudo que ficou dito acerca da amizade se aplica em maior ou menor grau à amizade mais íntima que pode existir entre dois seres humanos, que é o matrimônio. Então, meus amigos, tenha em mente que todas as pessoas são diferentes. Pensar mais em dar do que em receber. Então, nós vamos repetir de novo como podemos conquistar amizades, conquistar amigos. Primeiro, interessar-se simplesmente e sinceramente nas outras pessoas. Evitar o sentimento de inferioridade. Manifestar sincero apreço. Eliminar as críticas e a desaprovação. Deixar outra pessoa corrigir seus próprios erros. Cultivar o hábito de tolerância. Cultivar o hábito de simpatia, tendo em mente que todas as pessoas são diferentes. Pensar mais em dar do que em receber. Sem dúvida, há no matrimônio, meus queridos, fatores adicionais para os que entram na amizade, mas nenhum matrimônio pode ter êxito se não existe entre os esposos verdadeira amizade e compensação, companheirismo e todas as boas qualidades que dão valor à amizade comum. De maneira que é muito importante, meus amigos, reconhecer o matrimônio como uma das fontes mais profundas e genuínas de felicidade e de valor, que é a cortesia no lar. Então, meus amigos, quanto ao casamento, um erro que muitas pessoas cometem e as impede de obter a felicidade. Há muitos fatores que podem provocar desgastes no matrimônio e alguns deles necessitam ser explicados por um médico que poderá ter melhor êxito quanto mais entenda da psicologia. Muitos problemas, porém, se resolverão, meus amigos, quando cada cônjuge adota a devida atitude mental, a mesma que dá êxito na arte de ganhar e conservar amigos, e que consiste em pensar mais na outra pessoa do que em si mesmo. A senhora Lauren, ela fala da primeira lei da família, ou seja, a consideração não baseada na justiça, mas na bondade, e ela explica. Tendo lido de capa a capa o livro de psicologia infantil, em busca de classificação científica da bondade, fala-se sempre da conduta social, mas esse mesmo termo parece implicar uma ação política, mais do que frutos do espírito. E para mostrar o que ela quer dizer, ela cita atos de cortesia que recordava haver visto em sua família quando ela era menina. Recordo, diz ela, entre outras coisas, que um de meus irmãos, nos primeiros tempos da radiotelefonia, ele guardou o seu dinheiro para comprar um pequeno receptor. Ele esperou 2 anos para comprar, pois para o meu pai a ideia não era agradável, diz ali a senhora Lauren. Os psicólogos poderiam rotular isto como um exemplo de juventude, diz ela, mas para mim é um exemplo de cortesia e o respeito que um homem manifesta ao outro. No dia do meu casamento, diz a senhora Lauren, enquanto nós íamos para a igreja com meu pai, ele me ofereceu o fruto de sua própria experiência. Disse ele para mim, exatamente assim: minha filha, recorra sempre às 3/4 do caminho no matrimônio. A metade não basta. Tampouco basta uma família percorrer a metade do caminho. Nossa mente nos levará até ali.
A terceira e quarta parte recorremos com o coração. Hoje, os psicólogos se referem à tríplice da natureza humana: o corpo, a mente e as emoções. Ao falar do corpo, espírito e alma, em seu livro destinado a dar conselhos sobre problemas pessoais, o psicólogo J. Anthony fala de duas pessoas cujas atitudes mentais eram muito diversas. Como consequência, a primeira pessoa, meus queridos, arruinou o seu matrimônio nas circunstâncias mais favoráveis para a felicidade, enquanto que a outra pessoa viveu feliz com seu cônjuge no meio da pobreza e adversidade. O seu relato é muito comovente e as suas resoluções são valiosas. Esta história, meus queridos, comovente, é a seguinte. A senhora Ruth, ela era divorciada e veio consultar o psicólogo. O seu matrimônio foi destruído por culpa dela. Ela manifestava tanto egoísmo que a vida se tornou finalmente insuportável para o seu esposo, enquanto ela o ameaçou com o divórcio. Ele simplesmente respondeu que aceitaria o divórcio. O seu esposo via a interferência de uma irmã dela, mais velha, que havia desorientado ela e colocado na cabeça dela uma ideia exorbitada de seu próprio valor. E quando saiu o divórcio, a senhora Ruth ela foi viver com esta irmã dela, que era solteira e possuía ali certo recurso financeiro. Mas um ano depois, a irmã dela morreu, deixando ela só no mundo. O dinheiro que ela lhe deixou não era muito, e antes de um ano ela havia gastado quase tudo. Ela tinha escrito uma carta para o seu esposo. Ele ainda não tinha se casado de novo. Ele ainda continuava solteiro. E ele respondeu com cortesia, mas de maneira fria e impessoal. Ela considerou aquilo um insulto e nunca mais tornou a escrever para ele. Finalmente, um belo dia, o homem começou a cortejar ela, mas ela mesma duvidava e não quis aceitar aquele homem. Simplesmente, meus amigos, porque aquele homem ganhava apenas US$ 50 por semana. Ela dizia: como pode duas pessoas viver com apenas US$ 50 por semana? Naquele exato momento, o psicólogo J. Anthony, em vez de responder alguma coisa para a senhora Ruth, ele naquele momento chamou a zeladora ali do edifício e apresentou ela para a senhora Ruth. Aquela elegante jovem zeladora ali do edifício era divorciada. O psicólogo pediu para aquela jovem zeladora do edifício contar para a senhora Ruth um pouco de sua vida. Então a zeladora começou a contar como ela era feliz com o seu esposo, até que ele morreu, meus queridos, de pneumonia. Contou ela também como 3 meses mais tarde, seu filho, o último, falecia de um acidente. Ela sentia-se presa de desespero, até que uma noite, quando ela regressava do trabalho, um gatinho perdido seguiu ela até o quarto. Ela se compadeceu do animalzinho faminto e lhe deu leite. No dia seguinte, pela primeira vez desde a morte do seu filho, ela sentiu o desejo de voltar ao seu quarto, pois ali ela esperava o gatinho que voltou para ela. E assim, a zeladora voltou a sorrir e teve a ideia de que se ela pudesse auxiliar os outros, eles poderiam ser mais felizes ainda. E assim, meus queridos, ela começou a alimentar os pombos que frequentava o edifício de cuja limpeza ela era encarregada.
E às vezes os pombos se acostumavam a tal ponto com ela que naquele mesmo momento eles podiam ser vistos da janela espiando ali a sua benfeitora. O psicólogo naquele momento então, ele perguntou para a zeladora: "A senhora se sentia feliz?" Ela então respondeu que ninguém dormia melhor, nem comia com o melhor apetite que ela, ainda que a vida para ela não fosse como quando tinha o esposo e o filho, o último que morreu, depois que os outros dois haviam morrido no campo de batalha. A zeladora disse exatamente isso. Todos nós temos nossas aflições e a única maneira de curá-las é fazer algo por outras pessoas. Não se pode ser feliz a não ser que se pense o quanto pode ajudar os outros, em vez de pensar em quanto pode receber dos outros. E naquele momento, meus amigos, ali, a senhora Ruth, ao ouvir essa história da zeladora do edifício, a senhora Ruth se entristeceu, mas a senhora Ruth ainda iria ouvir algo mais, pois quando a zeladora estava para ir embora, o psicólogo lhe perguntou se ela havia sido feliz com o marido. Ela respondeu que ninguém poderia ter sido mais feliz do que ela durante 30 anos. O psicólogo tornou-se mais indiscreto. Perguntou ainda: "Por certo, a senhora vivia bem financeiramente?" Então, meus queridos, foi quando as palavras martelaram sem misericórdia os ouvidos da senhora Ruth, porque antes ela havia recusado se casar com aquele homem, porque ele ganhava só US$ 50 por semana. E naquele momento, respondendo à pergunta do psicólogo, a zeladora do edifício falou que ela, com a sua família, havia tido sempre o necessário para viver moderadamente, sem estarem jamais em dívida. O esposo dela havia sido bastante trabalhador e ela sempre pôde ganhar algum dinheiro também, lavando roupas ali ou trabalhando em casas particulares. Mas era rara a semana em que o seu marido não ganhasse os US$ 30 que recebia por seus trabalhos e os entregava religiosamente para ela. E às vezes, explicou a zeladora, o meu marido trazia até US$ 40. E dizendo isto, a zeladora se retirou. E naquele momento, meus queridos, nem o psicólogo, nem a senhora Ruth disseram uma palavra por alguns momentos. Mas não houve necessidade de conselhos. A senhora Ruth, enxugando as lágrimas que lhe estragavam a sua maquiagem, ela disse finalmente para o psicólogo: "Sabe, doutor, essa senhora aí do edifício tem razão. Sei o que devo fazer. Vou para casa agora, vou procurar trabalho e compreendo que fui sempre uma mulher sem senso. Vou procurar ajudar os outros em vez de querer que sempre eles me ajudem. E se eu tiver êxito, irei ter com meu marido, com meu esposo, e procurarei encontrar um pouco do muito amor que nele desprezei." Então, meus queridos amigos, aquela mulher, como qualquer outra pessoa deste vasto universo, necessita aprender esta grande lição, que a felicidade se encontra ajudando os outros. E também as crianças, meus amigos, elas têm natureza sensível e são amorosas e comprazem-se facilmente. E facilmente se sentem felizes. Nós também podemos aprender muito com elas, com o exemplo delas. Meu querido amigo e minha querida amiga, as amizades e a felicidade. Estamos vendo aqui
mensagens, experiências incríveis que pode te ajudar e que pode me ajudar no nosso dia a dia aqui nesse mundo. Desejo que você volte este vídeo e veja ele na íntegra novamente e que você possa ali de novo refletir e que você veja essa arte maravilhosa de conquistar amigos. O meu sincero desejo é que Deus te abençoe, que você possa conquistar muitos e muitos amigos e que você possa manter, preservar os amigos que você tem e que você e eu possamos evitar perder amigos. Perder amigos. Eu desejo grandemente que Deus te abençoe poderosamente, que Deus conceda muitas bênçãos na tua vida, que Deus abençoe teus projetos, que Deus abençoe a tua saúde, a tua vida e a vida de toda a tua família, é o meu sincero desejo. E que Deus esteja cada dia mais concedendo esse privilégio para você e para mim, de conquistarmos mais e mais amigos. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, que Deus te abençoe poderosamente, é o meu sincero desejo. Valeu, gente, um grande abraço, fiquem todos com Deus, até o nosso próximo encontro. Amém. Tchau, tchau.